E aí, pessoal, tudo tranquilo? Ó, mais uma revisão e agora a revisão é de ciências sobre as partes das plantas, tá? Vocês lembram quais são as partes? Digam aí pra mim. Isso. Isso, são 6 partes: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá? Vamos revisar cada uma dessas partes e as suas funções, para que elas servem. Vamos iniciar pela raiz. A raiz é aquela parte principal, fundamental da planta. Por quê? Porque é ela que fixa a planta no solo, é ela que não vai deixar a planta cair de maneira nenhuma. Quando a raiz está lá bem fixa, a planta não cai, só se você arrancar. Mas para ela cair, ela não cai, tá? E é através da raiz que ela absorve da terra, do solo, os minerais e a água para sustentar, para manter a planta bem bonita e bem nutrida, certo? A raiz fixa a planta no solo e absorve água e sais minerais. O caule, qual é a função do caule? A função do caule é sustentar a planta. A raiz fixa e o caule sustenta toda a planta. Aquela parte do meio que é o caule vai sustentar os galhos, as folhas, as flores e até os frutos, tá? E é no caule que é guardada toda a substância que é absorvida da raiz, pela raiz, tá bom? Então, raiz, caule, a folha. Qual é a função da folha? Tem duas funções principais. A folha, a primeira função principal dela é respiração. É através da folha que a planta respira. E é também na folha que acontece o processo da fotossíntese. Lembra que foi falado bastante isso aqui? Então, a fotossíntese é o processo em que a planta faz para produzir o seu próprio alimento. E eu também falei sobre esse alimento. E qual é esse alimento? Quem lembra? Isso mesmo, é a glicose. Então, é na folha que tudo isso acontece. A planta respira através da folha e é através da folha que acontece o processo de fotossíntese, que é a produção do alimento, que o alimento é a glicose. Então, vamos lá, já vimos raiz, caule e folha. Agora vamos para as flores. É através da flor que acontece o processo de polinização, que a abelhinha vem lá, pega o pólen da flor e sai espalhando para que outras flores sejam reproduzidas, que produzam outras plantas. É através da flor, pelo processo de polinização. Temos também o fruto. O que é o fruto? Qual a função do fruto? A função do fruto é simplesmente proteger a semente. Eu dei alguns exemplos para vocês de frutos com uma semente e com várias sementes. A exemplo do abacate, que ele apenas tem uma semente, que a gente chama de caroço. E o mamão tem várias sementes. Então, aquela parte de fora é o fruto, é o que vai proteger aquelas sementes que tem lá dentro guardadas, tá? E a semente é responsável por gerar outras plantas. Como eu também falei para vocês que o macaco vai lá, come a fruta e deixa cair um pouquinho da semente no chão. Então, o que acontece? Naquele lugar onde caiu, vai nascer uma nova planta. Esse processo é chamado de germinação, tá? É quando a semente é caída naquele lugar e ali nasce uma nova planta, certo? Então, ó, raiz fixa a planta no solo, caule sustenta a planta, folha respira e acontece o processo de fotossíntese, flor é responsável pela reprodução, fruto protege a semente e a semente é responsável também por produzir uma nova planta, certo? Estudem, semana que vem estamos aqui novamente. Tchauzinho.